uma pergunta que muitas pessoas fazem sobre a Arca de Noé. Entraram ou como couberam tantos animais dentro da arca? Querido, um grande abraço aqui do Usando a Bíblia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro. Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Talvez você já se perguntou sobre isso. Como que entrou tantos animais se hoje existem milhões de espécies? Quando você estuda os detalhes da Bíblia Sagrada, por isso que a Bíblia foi feita para ser lida, para ser estudada, não apenas lida, você vê os detalhes que a Bíblia Sagrada dá para mim e para você. E você entende que Deus é um Deus organizado. Por exemplo, Deus tem poder para botar um quadrado dentro do redondo? Sim, só que se ele fizer isso, ele não seria todo poderoso, ele seria ilógico. Então a Bíblia tem uma lógica. Tem coisas que não cabem para a nossa ideia, no nosso calibre mental, mas o que foi revelado, a gente vê começo, meio e fim. E quando você estuda a Bíblia Sagrada, em vários assuntos, um deles hoje eu queria estudar um pouquinho com você sobre o dilúvio, você vê os detalhes que a Bíblia Sagrada deixa para mim e para você, porque um Deus organizado e perfeito. Primeira coisa, muitas pessoas perguntam, como que os animais vieram até a arca, né? Se tinham mar, como é que se deslocaram até o local onde ficou a arca? Quando você estuda Gênesis capítulo 1, verso 9, verso 10, você vê uma coisa muito interessante aqui. Diz assim, ó, e chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus o que era bom. Tá vendo? Chamou Deus, ou depende da tradução, a porção seca, não as porções secas. Ou seja, só tinha, na verdade, um continente. Um continente. Então, com certeza no dilúvio ali, era chamado Pangeia, com certeza no dilúvio ali, se foi muito grande, muito forte, e se deslocou. Mesmo não tendo base bíblica, mas a gente entende isso daí. Mas a Bíblia está falando para mim e para você que só tinha uma porção seca. Então eles tiveram como ir, né? Deus chamou eles e eles ouviram. Agora não tinha esse negócio de continente, só tinha um que era chamado Pangeia. Agora, como que couberam tantos animais? Quando você estuda os detalhes da Bíblia Sagrada, como eu falei para você, você vê coisas interessantes. E aqui em Gênesis capítulo 7, verso 15, diz assim, ó, e de toda a carne em que havia espírito de vida, ou seja, fôlego, né? Ruach, ou nem chamar, vida, de fôlego de espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Verso 22 agora. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em sua narina. Isso é mais uma prova que o espírito é fôlego, porque não tinha como ser um espírito, uma coisa inteirinha e tá na narina. Então é fôlego de vida, algo interessante. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas. Tudo o que havia no seco morreu. Esse verso está dizendo para mim e para você, se você estudar, que tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Ou seja, só entrou para dentro da arca animais vertebrados terrestres. Tudo que respirava pela narina entrou para a arca. Então hoje aí dá conta de milhões de espécies, mas a Bíblia está falando que só entrou o ancestral comum e dali foi multiplicando. Depois, só o ancestral comum. E só entrou o que tinha fôlego de vida na narina, ou que respirava. Dessa montoeira que se conta hoje, se conta insetos e peixe. Peixe precisou entrar dentro da arca? Não, porque ele respira por brânquias, né? Bichinho entrou para dentro da arca? Não, porque ele respira por traqueias. Então a Bíblia está falando que só entrou o que respirava pela narina, tanto que o que ficou fora morreu. Então quando você estuda os detalhes da Bíblia Sagrada, você vê que Deus é um Deus organizado. Então entrou e sobrou lugar. Os animais entraram e sobrou lugar. Então, querido, estude a Bíblia Sagrada. Isso não é sobre salvação, mas quando você estuda os detalhes, seja qualquer assunto, você vê que tudo Deus é um Deus organizado e que a gente, quando tem um contexto geral, a gente tem como entender. Então, na questão da arca, eles entraram e sobrou lugar com certeza e só entrou animal vertebrado terrestre. Querido, um grande abraço, um abraço aqui do Usando a Bíblia. Tá bom? E obrigado por você estudar com a gente e compartilhar nossos vídeos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.